Fala, Fogão! Depois dessa derrota para a equipe do Vasco, por 3-2 no Newton Santos, vazou um áudio do Montenegro que deixou a torcida do Botafogo muito, mas muito irritada, e eu tenho que falar com total razão. O dirigente deu uma declaração que é brincadeira. Ele falando que o Botafogo é um freguês histórico do Vasco e que perder do Vasco acaba sendo normal, digamos assim. Ou seja, perdeu do Vasco, e daí? Foi esse tipo de declaração que o Montenegro deu, dizendo que ao longo da vida dele, ele já cansou de ver o Botafogo fazer grandes partidas contra o Vasco, jogar muito melhor do que o Vasco, mas aí o Vasco vai lá e ganha a partida. Então que acaba sendo uma situação normal ao longo da história. O Botafogo é um grande freguês do Vasco e perdeu agora, e daí? Esse tipo de declaração, sinceramente, mostra por que o Botafogo não consegue conquistar aquilo que a torcida tanto almeja. Na história, você pode ter uma estatística realmente muito favorável ao time do Vasco. Só que desse ponto, para você falar que é normal e daí você perder do Vasco, não dá para ser assim. Que tipo de mentalidade é essa? É uma mentalidade totalmente derrotada, acomodado com um tipo de resultado que geralmente acontece. Ah não, a gente costuma perder do Vasco. Então e daí? Perdeu, Perdeu mais uma vez, não vai fazer diferença. É o tipo de declaração que você praticamente dá um tapa na cara do torcedor, falando assim, olha só, perdemos mesmo, não tem o que fazer, vamos em frente, porque isso não vai mudar. Vamos enfrentar o Vasco aí e a chance deles ganhar a gente, porque historicamente o Vasco tem mais vitórias que a gente, é muito grande. Então você nunca vai mudar a história. Você nunca vai fazer por onde para começar a reverter esses números. Se você está acomodado com um tipo de resultado que costuma ser habitual contra a equipe do Vasco, mesmo quando o Botafogo faz jogos melhores, então você sequer precisa entrar em campo, sinceramente falando. Entra em campo já sabendo que o resultado ali, se perder é normal, deixa pra lá e tal. E não pode ser assim. O time do Botafogo, a mentalidade dos dirigentes que comandam o Botafogo, tem que ser uma mentalidade vencedora. E a gente não consegue enxergar isso nessa galera que tá há anos e anos lá em General Severiano. O Montenegro é chamado de presidente eterno, não sei o quê, por conta de 95. De um lado, a gente realmente tem que falar. O cara ajuda muito o Botafogo financeiramente falando, principalmente. Agora, do outro, você não pode ter ali um cara na frente do comando do clube com esse tipo de pensamento. É a mesma coisa que o Everest falou. O Botafogo nunca classificou para 2 Libertadores. Se a gente não classificar, eu vou fazer a mesma coisa que todo mundo que passou por aqui. Que tipo de mentalidade é essa que impera no Botafogo? Onde o resultado negativo é algo normal, que a gente tem que aceitar, porque geralmente o time do Botafogo é isso aí mesmo. Se a gente não muda a mentalidade fora do campo, das pessoas que comandam o clube, para eles exigirem dos jogadores, da comissão técnica, uma mudança de postura, dizendo, olha, vamos enfrentar o Vasco e nós temos que vencer, ponto, não tem outra opção de resultado. Vamos jogar contra quem for e nós temos que vencer, independente da história desse confronto, independente se o time tem mais vitórias jogando em casa, jogando fora, não interessa. A mentalidade dos dirigentes, isso passa para a comissão técnica, isso passa para os jogadores. A mesma coisa eu falo aqui em relação à nossa torcida. Quando a torcida do Botafogo, ela baixa a cabeça, fica naquele tom pessimista eterno praticamente, porque muita gente tem esse tom pessimista, qualquer coisa que envolve o Botafogo é sempre o lado negativo da história. Isso tudo vai se inserindo, vai se enraizando cada vez mais no Botafogo e irrita muito o torcedor que quer ver uma mudança de mentalidade, um time que vai buscar as conquistas, os títulos, as vitórias, e não simplesmente perde para um rival e fala, perdemos pro Vasco. E daí? Historicamente falando, o Botafogo é um grande freguês deles. Então, resultado normal. Normal, cacete. A gente tem que mudar essa mentalidade. Não tem condição do Botafogo continuar com essa mesma mentalidade derrotada. Porque é isso que fica bem claro quando um dirigente que está no comitê gestor, à frente do comando do clube, dá esse tipo de declaração. É normal perder pro Vasco? Estatisticamente falando, historicamente falando, sim, temos menos vitórias que o Vasco. Agora, considerar a derrota um resultado normal, e daí? Aí não, Vamos com calma, porque se a gente não muda essa mentalidade, o Botafogo vai ficar eternamente sendo esse time, que pode até montar boas equipes, mas não vai chegar a lugar algum. Não vai conquistar um brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Libertadores. Mudança de mentalidade talvez seja um dos grandes ativos que o Botafogo pode ter com a transição para Botafogo SA, desde que
os novos comandantes ali do clube, né, tenham essa mentalidade vencedora. Que eles não aceitem esse tipo de situação. Uma derrota, falar que é normal, e daí? Não, e daí nada. Tem que mudar a mentalidade. E eu espero de verdade que quando a transição da SA acontecer, que o Botafogo realmente tenha uma mudança de postura, uma mudança de mentalidade. O time precisa disso. A torcida precisa disso. A gente não pode se acomodar, não pode achar normal e daí perder para um rival. Mesmo que historicamente eles tenham mais vitórias. A situação pode se reverter. O Botafogo, na sua história, já teve mais vitórias, por exemplo, do que o Flamengo. Quando chegou na era Zico, os caras foram lá e reverteram. Por quê? Não se acomodaram. Ah, não, mas a gente normalmente perde, né? Tem menos vitórias aqui do que eles. Então é normal. Normal nada, gente. Tem que mudar a mentalidade. E você, Fogão, concorda comigo que essa questão da mentalidade no Botafogo de modo geral, e aí eu falo de quem comanda o clube, eu falo da comissão técnica, eu falo de jogador, como foi o caso uma vez do Wellington Paulista, dizendo que jogar no Botafogo era maravilhoso, porque não tem pressão. Ou seja, se você conseguir ou não conseguir, tanto faz, e daí? Isso tem que mudar. Concorda comigo? Deixe sua opinião aqui embaixo, o seu comentário é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e compartilha nos seus grupos do WhatsApp. Se ainda não é inscrito, se inscreve. O botão de se inscrever está logo aí abaixo. Clique em inscrever-se, ative o sininho, porque assim você não vai perder nenhuma notificação. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.